O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, aqui nesta igreja Perpétuo Socorro Praia da Costa, caros internautas que nos acompanham também pela internet, chegamos, ou na verdade, iniciamos uma nova caminhada. Mas o ano se inicia na igreja e terminando o ano civil, nós nos preparamos para uma grande solenidade, que é o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Natal, e como toda outra festividade que fazemos e celebramos, não é uma coisa do passado que simplesmente lembramos e fazemos um teatrinho, montamos os nossos presépios, não. O Natal nada mais é do que um renascimento em nós, um renovo em nós. É como se nós pudéssemos, e fazemos de fato, nós nascemos de novo. O que nasce de novo em nós? Alegria, esperança, vida, força. Não é à toa que no final do ano as pessoas fazem promessas de um novo ano. Não é somente um ano novo que se inicia, o civilmente. O Natal provoca em nós nos desestabiliza, nos faz realmente querer acreditar de novo. Essa é a graça do Natal, que alguns chamam de magia ou de espírito natalino. Mas para que nós possamos viver este momento, esta data que para nós é simbólica, 24, 25 de dezembro, devemos então nos preparar. Por isso o advento, o tempo do advento é um tempo de preparação. E ele tem 2 características. Nos prepara para esse nascimento de Cristo, fazendo memória e também nascendo em nós esta nova alegria. E nos prepara para a vinda definitiva de Jesus. A igreja, desde o princípio, ela proclama e espera a vinda gloriosa de Cristo. Jesus há de voltar na glória, na Praia da Costa, no Aribiri, em Vitória, em Vila Velha. Ele há de voltar e com certeza irá. Ele já veio, ele já volta. Ele está aqui conosco. Diz a palavra que onde 2 ou mais se reúnem em seu nome, ele se faz presente. Os sacramentos que celebramos é a vinda de Cristo, é uma segunda vinda de Cristo. Mas ainda assim a igreja proclama, pela palavra de Deus,
o retorno triunfante de Jesus. Porque ainda, mesmo com os nossos sacramentos, nós, igreja, não conseguimos fazer triunfar o nome de Cristo no mundo inteiro. E Ele há de voltar. E para que Ele volte, para que nós sejamos preparados, Jesus então compara a duas situações, ou três situações, como devemos nos preparar. Primeiro ele cita a história de Noé, a vinda do Filho do Homem na glória, ou também no 24 e 25 de dezembro, nós vamos viver o nosso Natal. Para isso não podemos ser como no tempo de Noé, porque nos dias antes do dilúvio as pessoas comiam, bebiam, casavam-se em casamento. Até aí nada demais, todo mundo aqui come, bebe e se dá em casamento. Não, eu não, né? Vocês se dão, ou seja, nada de mal em comer, beber e em dar-se em casamento, em viver essa vida terrena, nenhum problema. O problema é que no tempo de Noé falava que viria um momento novo, e eles não acreditavam. Quando Noé entrou na arca, até porque ele também era zombado, quando entrou na arca, eles estavam tão ocupados com as suas coisas, com as suas comidas, com seus bens terrenos, que não perceberam. E aí está o problema. É aqui que Jesus chama a atenção, a desatenção. Estejamos atentos aos sinais de Deus. Não podemos viver esquecendo dessa dimensão, que Ele há de voltar. Não podemos deixar de lado, não podemos viver sem ter como prioridade a palavra de Cristo. E viver simplesmente com um bel prazer da vida terrena. É bom uma boa comida? Lógico. Esse final de semana eu comi também. É muito bom, é excelente. Mas a nossa vida não se resume e não passa pelo estômago. E aí chega no final do ano, junta a família toda, que bonito. Uma ceia, que bonito. Cheio de luz, bonito, todo mundo lá. Só que vou dizer para você, até o diabo senta em família. Até o diabo come. Juntar a família por juntar é bonzinho, é legal, mas isto não basta. Não basta. Juntar a família para poder comer, e aí coloca um peru de Natal lá, né? Cultura americana, né? O povo gosta de copiar essas coisas, né? Mas tudo bem. E ali vive e desprezando. O mercado já desprezou Jesus Cristo há muito tempo. Que só tem lá Papai Noel para tudo quanto é lado. Já disse, todo ano falo, na minha casa não entra. Com todo respeito a São Nicolau. Mas eu não posso substituir, não devo substituir aquilo que é realmente o principal. E não posso transformar o Natal numa simples comidaiada e esquecer o fundamental. E aí quando é para entrar na arca, e a arca de Noé já é símbolo, prefiguração da igreja. Todos os teólogos falam muito claro isso. Desde o princípio, a arca de Noé é a prefiguração da igreja. Se eu não entro nesta igreja, se eu não sou igreja, e só fico preocupado em comer e beber, e em casar e viver as coisas terrenas, quando Cristo vier, meus irmãos, essa pessoa ficará. E quando chega o tempo de Natal, esse tipo de gente fica meio frustrado, angustiado. Tem um monte de gente que chega na época de Natal, eu não gosto dessas festividades, eu não gosto disso. Por quê? Porque o Deus, muitas das vezes delas, é o estômago. E acham ali que, por não poder reunir com A, com B, então se sente frustrada. Jesus diz que não podemos ser assim. Noé e sua família e os animais, engraçado que os animais entraram, mas o bicho homem ficou lá, comendo, bebendo, e morreram todos naufragados. Jesus também compara a vinda do Filho do Homem. Agora ele trabalha a relação, o momento, ele falou da comida, daquilo que é essencial para nós. No segundo momento ele fala da nossa relação com o trabalho.
Qual é o lugar do trabalho na nossa vida? E ele faz aqui uma comparação de dois homens trabalhando, um sendo deixado e outro levado, e duas mulheres moendo no moinho, uma sendo deixada e outra levada. Alguns interpretam isso de forma literal, chamado de arrebatamento. O que seria esse arrebatamento de forma literal? Isso mesmo, o jeito está aqui. Estamos sentados, de repente um desaparece. Quem desaparece é porque foi para a glória, para Deus. O que ficou, meu filho, já era. O que ficou, já era. Você vê muitas musiquinhas cristãs aí nas internet que trabalham essa interpretação literal do arrebatamento. Que na vida do Filho do Homem, então, os escolhidos serão levados. De uma hora para outra desaparecerá. Eu não acredito nesse tipo de interpretação. Para mim aqui, Jesus está dizendo para nós que a nossa relação com aquilo que é essencial, o trabalho, sim, precisamos trabalhar, assim como precisamos comer e beber, mas eu não posso colocar a comida, a bebida no lugar de Deus, e eu não posso colocar o trabalho também no lugar de Deus. Aquele que trabalha, mas que tem uma relação sadia, e que não afere a sua família, que não se preocupa simplesmente com o capital, com o dinheiro, mas que vive também a relação com fé, esta pessoa, ela vive arrebatada. No meu entendimento, esse arrebatamento se dá pela a sua experiência, a sua adesão a Cristo. Na minha relação laboral, no meu trabalho, eu lido com forma serena, mas não coloco Ele como meu dono. Precisamos trabalhar? Sim. No início da igreja, na Bíblia ainda, eles achavam que Jesus ia voltar logo, que a vinda de Jesus ia voltar logo. O que eles fizeram? Vou trabalhar não, para que trabalhar? Vai voltar tudo, vai destruir tudo, então... Aí começou na comunidade cristã, as pessoas cruzarem os braços e não trabalhar. E aí São Paulo vai dizer, quem não trabalha, não come. E aí pronto, meu filho, um monte de neguinho saiu lá para poder trabalhar, porque começaram a passar fome. O trabalho é importante, mas nós temos que ter consciência de que nós estamos neste mundo, mas nós não somos daqui. Quando eu tenho essa consciência, que eu vivo a minha vida, que eu como, que eu bebo, que eu trabalho, mas que tudo isso daqui que é importante, eu coloco como secundário, porque o principal está por vir, a minha relação com o mundo modifica. E essa pessoa do campo, ela é arrebatada. A mulher no moinho, ela é arrebatada. Ela vive diferente. Exemplo. Então construíram, vamos pegar uma construção, construíram aqui uma igreja. Começaram a construir, os pedreiros começaram a construir uma igreja. E aí resolveram fazer uma entrevista para eles. Perguntou o primeiro, o que você está fazendo? O primeiro disse, estou ocupando meu tempo carregando pedra aqui. O segundo, o que você está fazendo? Estou carregando pedra para construir essa igreja e no final do mês, na semana, ganhar meu dinheiro para poder sustentar minha família e também ter comer. Perguntou para o terceiro, o que você está fazendo? Eu estou carregando pedra para construir essa igreja, receber meu dinheiro, mas depois, quando ficar pronta, eu e minha família viemos aqui para poder adorar o Senhor. Os três faziam a mesma coisa. Entretanto, a realidade, a experiência de cada um era diferente. Isso que eu entendo deste arrebatamento. Aquele que se prepara para a vinda do Senhor, ele trabalha, ele vive, mas ele não se corrompe. Porque o corrupto é aquele preso ao mundo terreno, porque ele acha que a vida se basta naquilo e esquece que um dia estará diante de Deus. E por fim diz Jesus então, que nós estejamos preparados, assim como um dono da casa, porque ele não sabe que horas que o ladrão irá vir. Se eu soubesse a hora que o ladrão viesse, estaria ali preparado. Como eu não sei, devo estar preparado. Jesus se compara ao ladrão. Ele há de voltar como um ladrão.
e que estejamos nós preparados. E como se prepara? O que é se estar preparado? A leitura nos coloca, já disse, que a nossa relação com a comida e trabalho seja secundária. E diz ainda a carta a São Paulo para nós, os romanos: despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente como em pleno dia. Pronto, aqui metade já foi embora, metade ficou já. Proceder honestamente, metade já ficou aqui na terra e não consegue subir, porque vai juntando um monte de coisa, vai acumulando tanta coisa, vai ficando pesado, filho. Isso não sobe, não consegue subir. Diz ainda: nada de glutonerias, bebedeiras, orgias sexuais, imoralidades, brigas, rivalidades. Estas são chamadas ações das trevas. Tem gente que vive e acha que os sentidos humanos, os prazeres humanos é aquilo e basta. A vida é aquele oba-oba. Ele só vive para isto. Está em todas as baladas, em todas as festas, só vive. E na vida sexual é um desleixo. Ou pelo contrário, né? Se entrega totalmente. E acha que a realização de sua vida é isto. Esse tipo de pessoa não sobe. Ele não faz experiência. Quando Jesus voltar, ele estará perdido. O ladrão vai vir, o Cristo vai vir, ele vai ser assaltado. Imoralidades, brigas, rivalidades. Como posso eu querer viver o Natal, renovar em mim a esperança, se dentro de mim somente negatividade, rancor, ódio, raiva, rivalidade? Isso não consegue. E aí chega o dia 25, não acontece nada na vida da pessoa. Ela simplesmente veio talvez na igreja, diz Feliz Natal, vai para casa comer um piruzinho lá. Não, piruzinho é feio, né? Comeu lá uma carninha e tudo, e pronto. Ela passa o dia seguinte, ela não modifica. Porque a grande transformação passa pela preparação. Se não houver um preparo interior na minha vida, na minha carne, no meu dia, tirando aquilo que realmente me impede, me pesa, não acontece uma graça, uma renovação na minha vida. E aí eu vou acostumando com o mal, acostumando com o pecado, acostumando com as trevas. O nosso Brasil, meus irmãos, a nossa vida, nós precisamos nos renovar de esperança. Precisamos. E esse tempo de advento, de Natal, é para isso, para que nós nos despojemos dos homens velhos, de mulheres velhas, e nos revistamos do homem, do Cristo, a vida. Não podemos perder a esperança, gente. Estamos numa crise, sim, estamos numa crise mundial, brasileira, política, em todos os sentidos. Mas eu acredito que essa crise, ela é muito mais falaciosa, é muito mais verbal, é muito mais nas palavras do que na realidade. Porque nós estamos entrando nessa ideia negativa, estamos perdendo a esperança. É verdade que alguns dos governos e suas decisões impactam a nossa vida, mas nós estamos vivendo tranquilamente muitas das coisas, estamos acreditando neste grande monstro, que não é tanto verdade. Porque o que está em crise é um mundo cujo centro é a comida, o trabalho e o mercado. Enquanto o ser humano viver em volta da comida, do trabalho e do mercado, vai ter crise uma vida inteira. Agora, quando eu descobri que isto é importante, mas acima de tudo existe uma outra relação de vida, oh amados irmãos, eu vivo um pouco o céu na terra e eu vejo Jesus Cristo voltando. É fato. Agora, enquanto os homens estiverem agarrados aos bens materiais, agarrados a essas questões, enquanto o homem se deixa se corromper pelos bens terrenos, é triste ver homens assim, mas está cheio, a humanidade está cheia de gente assim. E precisamos nós, cristãos, proclamar esse Cristo, para que as pessoas possam acordar. Desperta tu,
que dormes, porque Ele há de vir e está voltando. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Profecia